Olá, boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira, como eu sempre digo, aqui na Eco TV e você aí na sua casa. Eu quero sempre agradecer a sua paciência por você e sua família estar comigo todas as quintas-feiras. Na semana passada eu estava um pouco cansado e gripado e você deve ter percebido isso, mas o programa transcorreu muito bem porque eu obtive aquele apoio de você aí na sua casa e da sua família. Um grande abraço a todos os meus amigos, o pessoal do Facebook que tem estado comigo. O Augustinho na semana passada me ligou, um abraço para você, Augustinho, e para toda a sua família, muito obrigado mesmo. Eu tenho andado pelas ruas do Grande ABC e, como eu sempre falo, estou muito feliz porque o meu programa tem sido reconhecido aqui no Grande ABC como um programa realmente que tem sido feito de forma carinhosa para você, com muita atenção. Todas as quintas-feiras eu tenho trazido temas aqui que realmente é de interesse de toda a sociedade do Grande ABC e também do estado de São Paulo, porque o meu programa ele está sendo assistido pelos internautas. Você que aí está me acompanhando, você sabe disso. E hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre cirurgia plástica no Brasil. Para você ter uma ideia, nós brasileiros só perdemos para o povo da América, para os Estados Unidos da América, que está em primeiro lugar. 670 mil cirurgias plásticas são realizadas no Brasil ano, mais ou menos ao dia, 1.700 mais ou menos. Mas para falar desse tema, eu tenho que trazer aqui um expert. Está aqui comigo Dr. Alexandre Kataoka. Ele é cirurgião plástico aqui do Grande ABC. Aliás, eu sempre digo, nós temos que valorizar o Grande ABC, porque nós temos excelentes profissionais aqui de todas as áreas. Também vários cirurgiões plásticos muito competentes. E hoje não poderia ser diferente estar aqui comigo no meu programa Cristiano para você, o Dr. Alexandre Kataoka. Cirurgião plástico aqui do Grande ABC, como eu disse, pós-graduado em Medicina e Cosmiatria pela FAPES e pós-graduado na Unifesp. É especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é pioneiro em implantes de prótese peitoral e bíceps. Participou do programa Hoje em Dia da Record, da Rede Record de televisão. Aliás, eu disse, ele é pós-graduado, né, em cirurgia plástica. Isso, doutor. Então está aqui comigo o doutor Alexandre. Doutor, obrigado pela sua presença, feliz de estar aqui. Também estou muito feliz, isso daqui para mim é uma felicidade imensa, porque é uma honra mesmo estar aqui, porque eu sei do profissional que você é e da abrangência que esse programa tem aqui no Grande ABC e até fora mesmo, no Brasil. Hoje tem até amigos meus que estão fora, no exterior, que estão assistindo também. Então, isso está ultrapassando as barreiras do Brasil, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo e muito honrado de estar aqui, viu, Cristiano? Alexandre, eu que agradeço e eu não poderia deixar a minha produção, poderia deixar de entrar em contato contigo, apesar que eu também conheço, mas conheço o profissional e sei da sua competência e excelência do seu trabalho. Mas vamos lá. Na minha chamada, Alexandre, eu dizia que hoje, você sabe disso, nós somos o segundo em cirurgia plástica no mundo. Perdemos apenas para a América está em primeiro. A pergunta que eu faço a você, o que está associado a isso? É óbvio que a cirurgia plástica, ela primeiro vem pela autoestima, né, do ser humano. Nós precisamos, e isso é válido e muito importante, que a nossa autoestima valoriza a alma humana, associado ao crescimento econômico do nosso Brasil. Mas eu abro a minha pergunta no seguinte questão. E a proliferação das clínicas no nosso país, isso não é um risco? Fecha aspas. O risco ele está naquelas clínicas que não são idôneas, que não fazem o trabalho correto, né? Você procurando um cirurgião plástico que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um cirurgião plástico que fez toda a sua especialização, só para você ter uma ideia, o cirurgião plástico, para ser cirurgião plástico, chamado cirurgião plástico, tem que fazer 6 anos de medicina, 2 anos ou 3 de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. E você pensa que acabou por aí, não acabou por aí não. O cirurgião plástico ainda vai ter que fazer uma prova que consta de questões teste, questões escritas e uma prova oral. Só aí que esse cirurgião que passou por toda essa carga aí de estudo, que pode pegar o título e ser um cirurgião plástico. Perfeito, muito bom. Doutor,
Hoje nós temos várias mulheres que assistem o programa. Aliás, um grande abraço a todas vocês mulheres que estão ligando aqui na Eco TV, que estão acompanhando o programa. Inclusive na reprise eu obtive uma informação hoje da produção. Ligaram, parabenizando o meu programa aqui na Eco TV. Eu fico muito feliz porque eu estou ao vivo agora e eu quero a sua participação no 2379-4733. Você liga e vai fazer perguntas a respeito do que você quiser sobre cirurgia plástica. O doutor está aqui com, nós estamos com várias próteses aqui que já nós vamos falar a respeito disso, a importância, qual a aplicabilidade disso no corpo, até para que você possa valorizar a si próprio, o seu corpo, você contribuir com a tua alma humana, que isso é fundamental, não é verdade? Sim. Então vamos a uma pergunta. Qual a diferença entre a lipoescultura e a lipoaspiração? Bom, isso daí é um termo que é utilizado, na verdade tudo é lipoaspiração, tá? Tudo a gente vai colocar um aparelho que vai retirar essa gordura que tem excesso no corpo. Na lipoescultura, a gente utiliza dessa gordura e coloca em outro local. Então a gente purifica a gordura, deixa essa gordura viável e é colocada em outro local, geralmente no glúteo. Mas tem outros locais que dá para colocar. Então na região da face, na região das canelas. Então são vários locais que podem ser utilizados. Isso é em razão de um acidente, de uma pessoa que tem uma perca em razão de uma sequela e até mesmo de uma doença que nós temos, a doença grave, conhecida mesmo que afeta, que é o câncer. Inclusive o câncer de mama, existe essa possibilidade dentro da graduação dessa doença e de realmente fazer todo aquele processo que você sabe técnico e depois colocar uma prótese nesse caso ou não? Pode. Você entrou num assunto bem interessante, que é o câncer de mama, né? Hoje nós estamos fazendo a reconstrução imediata. Então é tirada a mama, feita a mastectomia e feita a reconstrução com uma prótese ou com expansor imediatamente, tá? Ou mesmo utilizando musculatura, mas dá para fazer isso que você está falando sim. Na sua clínica, e você como profissional, você faz essa cirurgia reparadora? Bom, vamos deixar bem claro que eu só opero em hospital. Isso é muito importante porque me traz a segurança que um hospital tem. A infraestrutura. Exatamente. Então, se eu preciso de qualquer coisa, porque cirurgia tem risco. A gente tem que já partir desse pressuposto. Toda cirurgia. Toda cirurgia tem risco. Até uma mini sutura, né? Sim, qualquer coisinha vai ter risco. Então, o hospital, ele traz toda essa segurança que numa clínica, num consultório, ao meu ver, não traz. Então, cirurgias, você falou da cirurgia reparadora. Sim, fazemos cirurgia reparadora em hospital, tá? Com toda a infraestrutura. Isso sim. Tá. Nós sabemos que as cirurgias mais procuradas pelas mulheres, e eu tenho aqui, inclusive depois... Quando eu fiz a chamada a respeito que você viria ao meu programa, inclusive eu tenho várias participações aqui de algumas perguntas interessantes. E hoje as mulheres que procuram mais, elas procuram, procuradas ainda são a de mama, a prótese de mama. A prótese de mama e a lipoaspiração. Sim, hoje a casuística que a gente tem, realmente, a prótese de mama é imbatível. Tá? É a que é a mais procurada mesmo. O Brasil hoje está em primeiro lugar em prótese de mama. Tá? Então, prótese de mama, em primeiro lugar. Segundo lugar, lipoaspirações, do modo geral. Tá? Então, a prótese de mama hoje, se você for pegar, é a cirurgia mais feita no Brasil mesmo. Tá? A prótese de mama. Tá? Em segundo lugar, lipoaspiração, lipoescultura. Que é aquilo que dá um volume, né, aos Sim. seios da mulher. Sim. Né? Vamos esclarecer para que o telespectador saiba o que realmente nós estamos falando. Né? Que é aquele... você tem uma graduação do silicone? Vamos lá. Você trouxe aqui? Trouxe. Aqui é uma prótese de mama. Tá? Perfeito. Isso daqui é muito importante porque mudou. Antigamente utilizavam-se próteses de mamas que eram líquido por dentro. Né? Hoje é utilizado o gel, é um gel coesivo, tá? Que caso tiver um furo, caso tiver qualquer coisa, isso daqui não vai vazar. Ele vai estar aqui, tá? Uhum. Só para exemplificar, aqui nós temos prótese que eu fiz um furo, de propósito. E olha aqui, ó. Ele não vaza. Olha que interessante, ó. Tá, não Dá um vaza. take aqui para mim, por favor. Então, só para vocês verem. Pode pegar aqui, Cristiano. Que interessante. Isso aqui, ó. É um gel. É um gel coesivo, tá? Tá, e vamos parar aqui nesse momento, doutor. Em quais momentos ocorre esse acidente?
Em que sentido? Pode ocorrer numa batida de um veículo? Olha, muito difícil. Tem testes e testes que são feitos com as próteses de mama que aguentam uma carga absurda de peso, tá? Impacto. Passa por um controle de qualidade. Sim, sim. Só para você ter ideia, são 7 a 12 camadas de silicone aqui em cima, para ter o gel depois, tá? Quando que pode perfurar? Uma facada, um tiro, Sim. Isso pode ter essa perfuração. Mas a perfuração não é o pior. Com objeto pérfulo cortante. Sim. Vamos supor que perfure. Perfurou. O líquido que está aqui não é líquido, é gel. Não vai vazar, não vai extravasar para o resto do corpo. Ele vai estar encapsulado. Então não tem risco. E a gente realmente demora gel. um processo, né? Sim. E aí o organismo ele vai detectar, vai Sim. acender uma luz, um alarme Sim. que todo organismo Exatamente. tem. E aí dá aquele período, né? Exatamente. Então hoje, uma pergunta para a minha telespectadora, que nós vamos falar também dos homens em razão das próteses. Que você é pioneiro hoje no Brasil. Isso, aqui né? no ABC nós somos pioneiros. Aqui no ABC. Brasil, do modo geral, também. Tá? Em relação São poucos aos homens, médicos né? isso, que fazem cirurgia plástica em homens. Tá. Vamos falar uma coisa que a gente tem realmente uma grande curiosidade, e até para as mulheres também. Quando é possível detectar se a mulher ela tem uma prótese de silicone ou não, se ela não falar? Isso que é uma coisa interessante. Né? Tem que ser expert mesmo. Exato, é isso aí. E até a gente, às vezes, se engana. Tá? Vai pacientes no consultório e não falam que tem a prótese. No exame, fica muito difícil, no exame clínico, de você detectar. Lógico, vai ter a cicatriz, né? Mas é muito difícil no tato, na palpação, você conseguir detectar. Então, o rapaz que vai sair com uma garota que tem prótese não vai essa saber. Cicatriz, ela é limítrofe, pequena. Então vamos colocar aqui aproximadamente 4 centímetros no sulco inframamário, ou na areola, ou na axila. Tá. 4 centímetros mais ou menos. Pequeno. Ó, pensa você, para caber uma prótese desse tamanho, a gente consegue colocar num furinho de 4 centímetros. Perfeito. Tá? E a prótese agora? Nós estamos falando da mamária, do seio, né? E a prótese de bumbum. Né? Sim. Você trouxe uma ela prótese também. um pouquinho diferente. Tá? Ela tem graduação também. Tudo é tamanho, tá? A gente usa tamanho e volume. Então, para quem que vai colocar tal tamanho e tal volume? Por isso que tem que ter um cirurgião plástico para avaliar. Que isso daqui não é fórmula de bolo. Ah, minha amiga colocou 300, eu também quero colocar. De jeito nenhum. Vai depender da paciente. Muito bom, é bom você paciente. esclarecer isso. Sim. Porque você tem que ver, cada corpo ele difere, né? Exatamente. Você tem uma consistência física, você tem que ver todo um histórico, né, de saúde dessa paciente ou do paciente, né? Exatamente. Então, a gente não pode ir nessa fórmula de bolo. Então, vai uma paciente no meu consultório e fala, doutor, mas minha amiga colocou 300, eu também quero. Não é assim. Isso daí tem que ver o biotipo. A pessoa pode colocar 300? Primeira coisa. Primeiro, pode colocar prótese? Não sei. Vamos ter que fazer os exames, vários exames físicos, clínicos, laboratoriais, para a gente ver. Pode ou não colocar prótese. Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque a cirurgia plástica é uma coisa extremamente séria. Nós falamos hoje da proliferação, da banalização. Da banalização. É a expressão exatamente correta que você usou. Qual o período necessário entre a paciente ou o paciente que ingressa procurando um cirurgião plástico necessário para até que ele possa interpretar a necessidade disso, introspectar isso, da importância disso para que possa chegar a uma mesa de cirurgia? Olha, isso é variável pessoa para pessoa. Existem muitos pacientes que chegam no meu consultório já decididos, já muito bem pensados, pesquisados, entendeu? Então já pesquisaram na internet, já conversaram com outros médicos e são pacientes que já sabem o que querem fazer e esses pacientes, pedindo os exames, estando tudo ok, podem operar no outro dia, tá? Agora, existem pacientes que não, que tem que digerir tudo isso daí. Então, digerindo tudo isso, pode ser um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí isso vai depender do nosso feeling, do que vê que esse paciente está tendo. Tá? Perfeito. Está me chegando aqui uma pergunta, que já ligaram. Aliás, eu quero a sua participação no 2379 4733. Liga para cá, eu estou com o doutor Alexandre, ele é cirurgião plástico, faça a sua pergunta, isso é muito importante. A Giovana Souza, da cidade aqui de Santo André, um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo aí na sua casa. Um forte abraço para você. Qual é o tempo de cicatrização de uma prótese de silicone mamária? Bom, cicatrização é um processo lento,
Tá? Todo mundo acha que a cicatrização é a partir do momento que saiu a casquinha já cicatrizou. Não, está tendo uma cicatrização interna e outros processos. Cicatrização completa, 1 ano. Menos de 1 ano não dá para falar que já tem uma cicatriz completa. 1 ano no mínimo. Tá, 1 ano para que essa cicatriz ela realmente possa se compor junto com a pele, ficar traços. Para a gente falar, é a cicatriz final. Cicatriz final. 1 ano. Agora, processo de recuperação. Recuperação é variável também. Existem pacientes que a gente coloca uma prótese de silicone que em 7 dias está ótima, podendo fazer, lógico, os afazeres mínimos e básicos, né? Numa boa, 7 dias. Outras pacientes demoram mais 15, 20 até 30 dias. Falamos um pouco e vamos voltar nas mulheres, mas a prótese dos homens, quais são as mais procuradas? Você que é o especialista. Hoje... E é muito procurado? Muito procurado. Tá? É que os homens ainda têm essa coisa de não divulgar que estão fazendo, mas isso está mudando. Tá? Então, hoje o que é mais procurado mesmo são as próteses de panturrilhas. Dos homens, isso falando dos homens, próteses masculinas. Então, panturrilhas é o primeiro lugar. As próteses de panturrilhas, que são exatamente essas daqui. Vamos mostrar. Prótese de panturrilha, onde que é colocado? Colocado na musculatura da batata da perna, tá? Ela é colocada dessa maneira. Lógico, existem diversos tamanhos, tá? O tamanho mais utilizado nos homens está variando de 140 a 180, que são os 2 maiores, Tá, isso tem uma avaliação entre estatura? Sim, o biotipo. O biotipo Tudo é sempre valorado de acordo com o biotipo do Não adianta vir um rapaz de 1,50 m querer colocar maior prótese, que não vai ficar bom. Então tem que ter o bom senso, tem que ter uma avaliação criteriosa para a gente não errar. Tá? Então, prótese de panturrilha, primeiro local nos homens. Tá? Segundo lugar, eu não tenho nenhuma prótese aqui, mas é a prótese peitoral nos homens. Como que é essa prótese peitoral? É totalmente diferente da prótese feminina, que ela não é redonda, ela é achatada, ela parece muito com a prótese de glúteo, tá? Ela tem... Essa é do bumbum. Esse é do bumbum, tá? Do homem. Aperta. Homem e mulher. Aperta, ela é mais dura. Tá, ela não tem diferença. Ela tem diferença. Não, no homem e na mulher é a mesma coisa, é a mesma prótese, tá? Só que a prótese peitoral, ela parece muito com a prótese de glúteo. Por quê? Ela é durinha e chatinha, tá? Por que que tem que ser assim? Para não aparentar aquele peito feminino. Então, quando a gente coloca uma prótese masculina, peitoral, o que que tem que acontecer? A gente não pode deixar redondo. A gente tem que deixar ele mais achatado. E é o que os homens procuram, a naturalidade. Em primeiro lugar, naturalidade. Tá? É aquilo que é bem natural. Sim. Vai no consultório e fala, doutor... O bumbum ainda é muito procurado pelos homens? Também a gente coloca como terceira posição das próteses nos homens é bumbum. Tá? E coloca bastante. Prótese de glúteo é bastante colocado também nos homens. Hoje, em termos de qualidade do material, esse que nós estamos aqui dando uma demonstração, a qualidade hoje, existe graduações de qualidade no mercado? Olha... Ou não? Hoje, digamos, o mercado nacional, ele é abastecido especificamente por uma determinada marca, um determinado segmento de boa qualidade? Todas as próteses que hoje são liberadas pela Anvisa são de boa qualidade. Por quê? Sofreram testes rigorosos. Aqui no Brasil, e eu falo assim com propriedade, no Brasil as próteses que nós temos, todas que são liberadas são muito boas. Todas, sem exceção. Fora, esse critério em alguns países não é bem utilizado. Então, utilizam-se próteses que são de qualidades duvidosas. Tá? Aqui no Brasil, não. Brasil e Estados Unidos, que tem o FDA, e a Comunidade Europeia, que tem a certificação da Comunidade Europeia, você pode usar essas próteses tranquilamente, que todas elas têm boa qualidade. Tá. O meu telespectador, ele quer saber, e eu acho isso importante, eu tenho que te fazer perguntas que realmente, quem está lá em casa, ele falou, doutor Cristiano, me pergunta isso. Então, uma pergunta que eu faço, doutor Alexandre, é o seguinte, qual a idade para se colocar uma prótese? Eu não coloco em pacientes menores de 18 anos, tá? Por quê? Mesmo que tenham acompanhamento dos pais com autorização? Não interessa. Para mim, muito bom. O paciente tem que ter 2 aspectos que tem que estar bem encaixado. Primeiro, físico. Tem que ter o desenvolvimento completo físico, tá? Primeira coisa. Segundo, psicológico. Não dá para colocar numa adolescente que está tendo variação de humor, que está ainda em formação psicológica, uma prótese que vai mudar o seu corpo. Perfeito. Então, para mim,
antes dos 18 anos eu não coloco. Existem profissionais que a partir dos 16 anos colocam. Eu acho que o adulto, eu digo adulto, o homem, quando isso eu falo homem, né, nós falamos tanto o homem quanto a mulher. Ele tem que estar definido, primeiro, na sua psique, Sim. né, resolvido, saber o que quer e estar bem fisicamente, que é lógico que o médico que vai chegar a isso, não é isso? Sim, exatamente. Então, mas eu acho isso importante porque muitas vezes a adolescente, e com o adolescente, ela não entende, ou o adolescente ou adolescente, né? Então ela vai ficar, olha, eu acho que eu vou colocar silicone, os meus seios são muito pequenos, né? Ou vice-versa, o adolescente hoje ele vai querer um bíceps maior. Sim. Não é muito isso? Sim, muito ele isso. se olha no espelho, então ele quer... Autoimagem. É autoimagem. Você definiu, é perfeito, autoimagem, né? Eu acho que nós estamos caminhando para... eu acho que o homem é aquilo lá, se valoriza, o mundo ele tem uma evolução. Mas no final, hoje, nós estamos vivendo na época dos gregos e romanos, né? Onde se cultuava Sim, o corpo, né? Agora, a pergunta que eu te faço, dentro também desse contexto, você já falou a respeito da idade, você falou do adolescente só dos 18 anos. Sim. E no idoso, que é considerado hoje, por exemplo, o idoso hoje, no passado é difícil. Sim. Você como profissional, você vai chegar numa questão técnica, é isso que eu quero entender, né? Antigamente você falava o idoso 45 anos, 50, nossa, você está velho. Hoje não. Hoje você pega uma idade de um homem de 65 anos, uma mulher, e é uma perfeição, uma cabeça maravilhosa, sim, inteligentíssimo, fisicamente. Essas condições hoje podem ser feitas? A idade não tem idade, primeira coisa. Tá. Hoje, poxa, uma pessoa de 70, 75 está em plena atividade física, mental, por que não colocar uma prótese, por que não fazer uma cirurgia plástica? Então, o que a gente tem que ter como critério? Primeira coisa, avaliação clínica e física e laboratorial desse paciente. Se a avaliação tiver tudo ok, não vejo porquê de não fazer a cirurgia. E a gente está fazendo bastante cirurgias em pacientes ditos como terceira idade. Então, próteses de mamas, até mesmo abdominoplastia, que são cirurgias maiores, dermolipectomia de coxas. Essa semana mesmo veio uma paciente de Portugal, tá? Perfeito. Para operar com a gente, uma dermolipectomia de coxa. Tirou o excesso de coxa. Sabe quantos anos? 70 anos. Então, não tem idade. Tem uma avaliação boa? Esse termo técnico que você deu, médico, né? É um excesso... Excesso de pele e gordura na coxa. Isso. Que pode causar vários transtornos, tá? E aí, dentro dessa questão, desse excesso de pele, existe uma diferença entre a pele do homem e a pele da mulher? Olha, existe, tá? Mas que pra gente na cirurgia plástica a gente não leva muito em conta, tá? Tem um espessamento maior da camada da epiderme no homem, só que pra gente não muda. Cirurgia plástica vai ser igual, tanto para o homem quanto para a mulher. Os cuidados vão ser os mesmos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então pra gente não muda muito. Existe a necessidade de um condicionamento físico? Eu digo, esse condicionamento de uma mulher, ela está fazendo academia. Isso ajuda na recuperação? Muito, anteriormente, posteriormente? Posteriormente. Isso ajuda demais. É aquilo. As pessoas ainda têm aquela ideia da cirurgia plástica, emagrecer. Então, tá gordinha, vai querer operar, fazer uma cirurgia plástica. Não, cirurgia plástica não serve para emagrecer. Cirurgia plástica serve para melhorar o contorno, tá? Então, se você pensa que cirurgia plástica não dá. Depois nós vamos falar sobre essa lipo, da Sim. gordura retirada, Sim. mas continua nessa linha que é a segunda etapa. Então, cirurgia plástica não serve para emagrecer. Então, a pessoa tem que mudar primeiro os seus hábitos. Então, dieta é a primeira coisa. Então, alimentação certa, balanceada. Segundo, atividade física. A pessoa tem que fazer atividade física. Não adianta querer fazer a lipoaspiração, a abdominoplastia, tirar a pele e depois achar que isso é milagroso, que não vai precisar fazer mais nada. É aí que acontecem os problemas. Por quê? A pessoa perde a cirurgia. Porque volta a engordar tudo de novo. É verdade, é um processo de... Entendeu? Então, o antes da cirurgia, fazer atividade física, excelente, porque a pessoa vai emagrecer um pouco, vai sobrar mais pele, vai dar um resultado muito melhor estético. Nós temos, o apóstolo Paulo ele definia o ser humano em três vertentes, né? Espírito, alma e corpo, né? Então eu acho que você tem que estar em consonância, Exatamente. Né? Consonância com essas três dimensões. O espírito, a alma e o corpo. Porque se você apenas alimentar o seu corpo, trabalhar e você esquecer da sua alma, e aí o que vai acontecer?
vai dar um débito a mais, um crédito, né? Sim. Então vai ter, porque a nossa vida, nós somos débito e créditos, não é verdade? Doutor, a questão é o seguinte, hoje ainda é a mulher que procura mais a cirurgia plástica? Olha, eu sou... Correção, estética? Eu sou uma amostra viciada, porque no meu consultório, uma grande parcela dos que procuram, porque eu já virei meio que referência para os homens. Então, hoje, mais ou menos 30% do meu público é masculino, 70% feminino, mas, do modo geral, não. Nos consultórios dos outros cirurgiões plásticos, 80%, 90% é do público feminino mesmo. Tá? É mais mulheres. E hoje, aquilo que eu dizia na minha chamada, nós estamos até falando, voltando um pouco, hoje o Brasil economicamente está despontando, isso dá uma condição maior e até uma acessibilidade maior, né, de uma demanda nesse campo, né, porque você tem uma valoração na economia, né, até de uma renda per capita do nosso país. Então, hoje, como profissional, você afirma que então o homem, nesse sentido, ele procura também bastante, né? Olha, Cristiano, o que a gente está vendo nos últimos 3 anos, que essa procura dos homens, assim, aumentou absurdamente, tá? Então, os homens estão procurando muito, tá? Muito mesmo cirurgia plástica. Muito bom. Eu quero que você participe comigo no 2379-4733, mas eu vou chamar agora um pequeno break, você não saia daí, porque nós vamos para a segunda parte do nosso programa. Eu estou aqui com o cirurgião plástico, doutor Alexandre Kataoka. É isso, né, doutor? Doutor Alexandre Kataoka. Não saia daí, quero você aí comigo e com as suas perguntas. Música, entretenimento e muito bom humor. Esse é o TV Arena. Toda semana você acompanha as bandas em destaque do ABC e os quadros mais divertidos da televisão e da internet. TV Arena, toda sexta-feira às 18 horas, aqui na Eco TV. Né, Jason? Fala alguma coisa. A falta de respeito é uma deficiência grave. A AVAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Saúde e qualidade de vida. Às segundas, quartas e sextas, você tem um encontro marcado com Beth Frati e a Vida Natural, aqui na Eco TV. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Obrigado porque você não saiu daí comigo na telinha da sua casa e não trocou de canal. Nós estamos aqui falando sobre cirurgia plástica no Brasil. Eu estou com o doutor Alexandre aqui. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Eu tenho várias perguntas aqui que, com a presença dele aqui, a minha produção já passou a pergunta, porque o pessoal começou já a ligar e eu vou fazer as perguntas que também interessam a você. Então, olha, faça a sua pergunta. Doutor, eu estou aqui com a Daniele
S. Amaral, de São Bernardo do Campo. Um grande abraço para você, obrigado pela sua participação, Daniele. Existe alguma restrição para a colocação da prótese? E se existe algum caso que não se deve utilizar a prótese? Digo, pode haver rejeição do corpo à prótese? Sim. Existem restrições, sim, de colocação de prótese. Por isso que tem que avaliar com o cirurgião plástico. Por quê? Primeiro tem os casos que clinicamente a pessoa não pode operar. Tá? Primeira coisa. Então, problema cardíaco, tá? Ou algum problema no sangue, que a gente vai fazer a avaliação, não vai poder operar até a pessoa restabelecer esse problema. Tá? Segunda pergunta, que é a rejeição. Sim, rejeição é muito importante a gente frisar, que todo mundo acha que colocou a prótese e não vai precisar mais, não tem mais problema nenhum, não precisa mais tirar. Não, toda prótese tem uma validade, tá? E essa validade depende do organismo de cada pessoa. Existem pessoas que têm rejeição nos primeiros 6 meses. A prótese fica dura, é a contratura capsular, que tem que ser trocada. A gente tira essa prótese e coloca outra, tá? Geralmente, isso acontece nas próteses antigas por volta dos 10 anos. As próteses novas, por volta dos 15. Você está falando em termos de qualidade, é isso? Não, não é qualidade. Isso é não? O próprio organismo rejeita como um corpo estranho. Corpo estranho, perfeito. A prótese é um corpo estranho. Então, rejeita. Isso pode acontecer tanto precocemente quanto tardiamente, que todas acontecem por volta dos 15 anos. Entendeu? Ah, isso é importante. Então, você tem um tempo dessa prótese. Sim, isso é e ela tem que ser feita uma importantíssimo. manutenção. Esse período de manutenção, isso é definido, lógico, pelo cirurgião, pelo profissional, mas eu quero saber exatamente esse espaço. É 1 ano, de 2 em 2 anos, ou 5 em 5? O que você recomenda? Isso, o que é recomendado, o que eu gosto que faça, ultrassom anual. Né? Então, a gente colocou a prótese, anualmente faz ultrassom e, óbvio, a mulher vai estar se tocando. Qualquer diferença que tiver, né, no aspecto, no tato, é para vir para o cirurgião plástico, a gente avalia. Entendeu? Então, isso é importante. O pessoal achava que prótese levava câncer. Tá? Não Isso, tem isso nada. É Isso até tem no site da Band, eu fiz uma entrevista exatamente isso. Prótese dá câncer? Não. Não dá câncer. Prótese não tem nada ligado a prótese com câncer, tá? O que a gente percebe que as pacientes que têm prótese se cuidam muito mais. Então fazem um autoexame, fazem os ultrassons periódicos e detectam mais precocemente um câncer que pode vir. Muito bom. Essa prótese da panturrilha masculina, sim, e tanto do peitoral também. Sim. Então você tem uma fisicultura, uma estética, né, muito boa por um período. E aí, de repente, aquela pessoa engordou. Tá. Aí você tem um excesso de gordura nessa panturrilha. Ela teve um excesso de gordura aí, muito, né? E aí ele tem que retirar isso? De jeito nenhum. A prótese ela já está integrada ao corpo. Né? Ah, então, isso que é tem interessante. problema. A mesma coisa a mulher. Engordou, tem uma prótese de mama. Não vai precisar tirar a prótese. O grande problema de engordar, tendo ou não a prótese, é que a mama vai cair, vai ceder. E vamos explicar isso. Aí que tá. Em relação a colocar a prótese, é uma estética perfeita. E aí, se ela engordar, a mama é natural. É um processo natural. Gravidade. Gravitacional, não tem Gravitacional. jeito. Qualquer tecido que você está colocando mais peso e a pessoa vai ganhar mais peso, o que vai acontecer? Vai cair com maior facilidade. A pele é elástica até um certo ponto. Chega num outro ponto que ela quebra. Ela vai cair, vai dar flacidez. Por isso que é um investimento consciente que se diz. Exatamente. Ela não pode ser uma coisa, digamos, até uma expressão de inopinho, né? Olha, vamos fazer. Não, tem que ser consciente. Sim. É uma coisa prazerosa. Sim. Que realmente isso vai te dar uma autoestima melhor ao ser humano, seja a mulher ou seja o homem, né? Porque e nós temos que fugir um pouco, e eu até digo isso aos meus telespectadores, doutor,
nós temos que fugir um pouco a respeito daquela, como Augusto Cury, que você conhece, né? Você já leu, que é a ditadura da beleza, né? Então nós temos que sair dessa ditadura da beleza, saber que você é bela, você é belo, e você ter a consciência dessa importância nesse momento para que você possa cuidar do seu corpo de uma forma estética. Não é verdade? Sim. Isso é importante a gente frisar. Eu queria o bom senso, olha, Cristiano, a primeira coisa que tem que ter do médico é bom senso. Vai uma paciente que quer colocar 1 litro em cada mama, poxa, se ela não tem um biotipo para isso, tem que ter bom senso e falar, não vou fazer. Assim como aquilo que você falou, que vai na impulsividade. Paciente que é impulsiva, não tem que operar, que vai ter problema. Isso vai ter muitos problemas que, mais para frente, é uma paciente que não vai aceitar aquela transformação do corpo. Que a gente cai na mesma coisa do adolescente, que não tem uma mente formada, que não está psicologicamente formada, não dá para mudar o corpo, entendeu? Perfeito. E no passado nós tínhamos muita resistência em termos da análise, né? Hoje a análise já é uma realidade satisfatória no nosso Brasil. E assim também como é a cirurgia plástica, né? Então eu vejo que o brasileiro, a sociedade, ele vai adquirindo uma cultura. Mas essa cultura é importante nós falarmos, você tem que procurar um profissional competente, Sim. um profissional que realmente você se sinta seguro, que você conheça o histórico dele profissional. Isso é fundamental. Hoje você tem acesso, você tem sites, você pode pesquisar isso, o nome do cirurgião. Sim. Então isso é fundamental, né, para que você realmente tenha um prazer satisfatório. Os riscos dessa questão nós já falamos. Às vezes nós verificamos o seguinte, porque deu uma infecção e um resultado, só que não houve a manutenção, não é verdade? Sim, sim. 50% é o que o médico faz. Os outros 50% é o que a paciente faz, o paciente faz. Se o paciente não faz o repouso adequado, se não faz aquilo que a gente determina no pós-operatório, não tem jeito, não vai ser uma cirurgia 100%. Tá entendendo? Tá. As pessoas que têm diabetes, né, são pacientes que requerem mais cuidado. Você é um profissional competente. Mas vamos falar um pouquinho disso. Da pessoa que ela tem, ela é vitimada nesse sentido, né, do aspecto clínico dela. Tem diabetes, tem outras doenças também que fazem parte, que é uma patologia. Sim. É possível? Totalmente possível. A gente opera bastante pacientes que são diabéticos, hipertensos, então tem pressão alta, cardiopatas, então tem problema cardíaco. Desde que tudo bem controlado, avaliado por um cardiologista, um endocrinologista, não tem problema nenhum. Fez a avaliação, o paciente está controlado, está tudo cercado de segurança, não tem o porquê de não operar. Perfeito. A Flávia de Santo André, um grande abraço para você. Flávia, minha amiga, obrigado por você estar comigo hoje no meu programa. Ela pergunta, a Flávia de Santo André, tenho alguns sinais fortes de expressão na testa. Existe algum procedimento que pode eliminá-los? Estou com 48 anos. Porque a preocupação dela, porque o rosto segue o corpo, né? Então ela quer ter o corpo perfeito, maravilhoso. Com certeza você vai ter, Flávia. E agora, o rosto. Então, Cristiano, é o seguinte, só avaliando mesmo para a gente dar uma resposta. Perfeito. Assim, mas existem diversos tratamentos, cirúrgicos e não cirúrgicos. Hoje, o advento da toxina botulínica, puxa, está acabando com muitas das rugas que antigamente tinha que fazer uma cirurgia que a gente chamava de coronal, que tinha que abrir o couro cabeludo, puxar tudo, uma cirurgia que demorava 10 horas. Hoje, com botox, muitas das cirurgias a gente deixou de lado. Tá? Então, vai depender de caso para caso. A indicação é de caso para caso. Existem preenchedores, hoje em dia, muito bons. O laser, que também é muito bom para a pele, mas isso é de caso para caso. Não sei que grau que é essa ruga que ela tem, né? Mas se for um grau leve, toxina botulínica, um peeling, existem diversos tratamentos. A Adriana de São Caetano do Sul, um grande abraço para você. Me perdoe, Adriana, se o seu sobrenome é Jacomete, salvo engano, né? Mas é a Adriana de São Caetano, um grande abraço para você, minha amiga, obrigado por você estar comigo. Ela está perguntando, se eu, por exemplo, se eu colocar a prótese de silicone na mama e depois eu tiver um filho, isso vai deixar a prótese caída? Interessante a pergunta da Adriana, viu? A mama
caída, né, que é a ptose, termo técnico ptose, isso vai acontecer com prótese ou sem prótese. Vai depender do organismo da pessoa. Tem pessoas que têm 3, 4 filhos e a mama está lá, durinha em pé. Tem pessoas que têm um filho e a mama cai. Então isso não vai depender da prótese. Não é a prótese que é determinante nisso, na queda ou não. Vai depender do organismo, da recuperação pós-parto dessa paciente. Entendeu? A queda, tem na prótese ou não tem na prótese, pode acontecer. Ela pode acontecer. Pode acontecer. E aí é aquilo que você falou, é um acompanhamento. Sim, sim. Teve a queda? Poxa, muitas vezes tem que tirar a pele, fazer uma cirurgia que é um pouquinho maior, que a gente tira a pele, faz a mastopexia, quer colocar a mama para cima, acabou, não tem problema nenhum. Isso existe uma técnica toda especial? Sim, sim, só para você ter ideia, hoje de mastopexia tem pelo menos umas 10 técnicas consagradas aí que a gente pode utilizar, caso por acaso. Entendi. Entendeu? É uma pergunta assim bem leiga, mas eu tenho que te fazer, nós temos um bate-papo, né? O tamanho da prótese mamária para a mulher, dependendo da estrutura dela física, ela não pode, é aquilo que você falou, aliás você observou isso, mas eu quero até frisar, ela pode dar problema na coluna se for muito? Sim, não tenha dúvida. Há pouco tempo a gente operou uma paciente que veio dos Estados Unidos, de Las Vegas, foi colocada uma prótese salina, que nos Estados Unidos utilizam essa, que é uma prótese que tem líquido dentro. Tá, então eles injetam cloreto de sódio, soro fisiológico, né? E ela já tinha uma prótese de 400. Ela chegou com a ideia fixa de colocar 1 litro. 1 litro em cada mama. 1 litro, poxa, você vai pegar de prótese e vai dar mais de 2 quilos que a pessoa vai colocar aqui na frente. Obviamente vai ter um problema de coluna. Contraindiquei essa cirurgia, ela tinha que trocar a prótese porque era salina. Reduzir. E teve que reduzir. Não reduzi. Não Coloquei reduziu. até uma prótese um pouco maior, que era o desejo dela, porém, nada de 1 litro de cada lado. Não tem como. O biotipo não comportava e tórax, coluna, começa a ter dor, não tem jeito. Então foi contraindicado. Alexandre, se nós falarmos a grosso modo, né? Hoje mudou muito a estética nossa, ela é visual, né? Nós olhamos e tal, mas se nós falarmos dos Estados Unidos da América, a referência era seios da mulher, Sim. né? Brasil, bumbum, Sim. né? Hoje já existe um misto disso, né? Globalização, né? Isso, até fala na beleza, disso. até na beleza globalizou. Hoje nos Estados Unidos, você vai nos congressos, o sonho das americanas também é ter bumbum brasileiro, tá? Que eles colocam. Cirurgia do bumbum brasileiro. Então muitas vezes é colocado isso? Sim, sim. Interessante. Muitas vezes é colocada a De prótese. Copacabana. Sim, que vai bem na praia é aquela lá. Exatamente isso, Cristiano. Então, hoje o sonho, bumbum brasileiro. Então, nos Estados Unidos, eles querem ter o bumbum brasileiro. Assim como a brasileira quer ter o peito da americana, que a genética foi favorável para isso. Então, globalizou. Tá? Europeia quer os dois. Que é o peito da americana e o bumbum da brasileira. Então, está mudando. Isso foi bem colocado, porque globalizou até isso. Até Entendi. isso. Até a beleza, tá? O que é visto, né? O que é visual, também globalizou. Muito bom. E a Cristina aqui de Santo André. Cristina, um grande abraço para você, minha amiga. Obrigado, você sempre está comigo. Ela já tinha me feito essa pergunta. Qual o grau de segurança hoje de uma lipoaspiração? As cânulas são mais seguras do que antigamente? Porque isso é importante, né? Porque Sim. é a sucção de gordura, não é Sim, isso? sim. Olha, a primeira coisa é confiar no profissional. Né? Tem que ser um profissional daquilo tudo que a gente já falou. Vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgiaplástica.org.br, procura esse profissional, é membro da sociedade, se é cirurgião plástico mesmo, primeira coisa, profissional. Segundo, as cânulas mudaram sim, hoje são utilizadas, algumas cânulas são descartáveis, outras são reutilizáveis, porém com processo de esterilização perfeito. Tá? Antigamente, qual que era o grande problema? Não é o problema da cânula, mas o problema era da esterilização. Então, tinha infecções, tudo, porque não eram bem esterilizadas. Entendi. O processo de esterilização não era Porque bom. o processo ele é tradicional em termos, Sim, né? sim, o que sim. investe é exatamente nessa esterilização, Sim. né? E hoje tem outros aparelhos também, vamos supor, o vibrolipoaspirador. O que é isso? É um aparelhinho que facilita a vida do cirurgião e do paciente, porque a gente não faz força. O próprio aparelho faz a vibração de quebrar a gordura e a sucção. E tem o equilíbrio necessário daquela quantidade de gordura ou não? Gordura hoje, quanto que a gente pode tirar? De 5 a 7% do peso corporal. Por isso que eu falo, cirurgia plástica não serve para emagrecer, e sim para dar contorno.
Então, 5 a 7% é que eu posso tirar. Paciente que pesa 60 quilos, eu posso tirar de 3 litros a 4 litros e 200. Eu não posso tirar mais. Por quê? Diversos estudos foram feitos e viram que se tirar mais, outros problemas podem ser acarretados. Então, a paciente pode ter problema de saúde. Por isso que tem um limite. Chega naquilo lá, 3 litros a 4 litros e 200, não vamos limpar mais. Então, porque você tem um equilíbrio no nosso organismo da Sim. boa gordura e da Sim. má gordura, né? Eu coloco uma coisa bem legal. Lipoaspiração é igual a um queimado. Por quê? Você está perdendo líquido, como num queimado, tá? Você está tendo uma agressão em uma grande parte do organismo, como num queimado. Então, a gente não pode ter essa agressão muito grande. Por isso que tem que ter um limite. Esse limite é o de 5 a 7% do peso corporal. Vamos falar um pouco que eu sei que você tem competência para isso, que é a mini lipo. Tá. Hoje você entra em sites, é aquilo que mini lipo, lipo life, tem a Beverly seu corpo, Hills, Beverly etc, Hills, etc. Sim. e por aí vai, né? Você hoje faz uma curva, você dá de cara com outdoor e fala um pouco sobre isso, os riscos disso. Mas, mais uma vez, a gente cai na banalização da cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra. É uma cirurgia como uma vesícula, como uma cirurgia de coração, é uma cirurgia, tá? Ao meu ver, cirurgia tem que ser feita em hospital. Esse negócio de mini lipo, lipolite, é tudo lipoaspiração, tudo tem risco. A gente não tem estrelinha na testa, mesmo fazendo todos os exames do paciente que vai complicar e do que não vai complicar. Tá? Mesmo fazendo todos os exames, a gente certifica ao máximo e mesmo assim acontece. Então, por isso que eu Alexandre Cataoca, coloco, cirurgia é em hospital. Mini lipo foi um termo que colocaram, algumas clínicas colocaram, para fazer isso no próprio consultório. Mas eu vejo isso como... não vejo com bons olhos, porque podem ter outros problemas. Eu já vi uma parada cardiorrespiratória numa sutura, num cortezinho, com anestesia local, tá? E por que não? Não pode acontecer numa mini lipo. E existe aquele paciente que também ele tem aquela aversão a médico, né? E ele entra realmente numa... Ele está preparado, chega na hora, ele dá aquele... Sim. Se você não está com toda a infraestrutura de uma sedação, de uma anestesia, como que você vai fazer? Então, Então, cirurgia plástica não se faz em clínica, se faz... Sim. Existem algumas clínicas que têm uma infraestrutura por trás, que é uma infraestrutura hospitalar, que tem um centro cirúrgico, que tem algum repouso de UTI, ótimo, perfeito. Porém, não é o que é a regra. Via de regra, isso daí não acontece. Tá? Tá, muito, muito bom. Então, isso é uma referência. Flacidez da pele, idade, Sim. que isso leva, a mulher geralmente ela vai adquirindo isso com o passar do tempo, tanto o homem também. Sim. Aquela pergunta que eu te fiz a respeito da pele masculina, o homem nós temos uma consistência mais rígida, mas chega um determinado momento... Vai dar flacidez. Vai dar flacidez. Né? Essa flacidez, ela pode ser retirada através de cirurgia plástica e colocada uma prótese. Mostra pra mim. Sim. A prótese de bíceps, a gente utiliza a prótese de panturrilha, tá? Só que é um pouco menor do que essa, né? Que a gente coloca, insere exatamente no músculo, na musculatura do bíceps, tá? Então, que nós temos o bíceps e o tríceps. Então, é colocado bem aqui no meio, coloca a prótese para tirar um pouco dessa flacidez ou aumentar o volume da musculatura, que pode ser tanto no bíceps quanto no tríceps, o músculo do tchauzinho, tá? Muitas mulheres estão fazendo isso e homens também, tá? Que chega numa certa idade, não dá para malhar, não cresce a musculatura, coloca a prótese. E tem um resultado satisfatório. Satisfatório. Quem acha que vai ter um resultado de malhação, que vai ficar definido, esquece. Que isso é para dar volume. A mulher, ela tem um sofrimento natural, eu digo a mulher do colote, né? Naquela questão. Sim, porque é um local que tem uma deposição de estrógeno muito elevada e aí a gordura procura bem aquela região. Então, isso é lipoaspiração que tem que ser feito. Lipoaspiração. Sim, lipoaspiração. Tá. Toda essa região, ela é feito esse processo técnico e... A mulher, ela sofre em volta do umbigo, que fica aquela rosquinha. Fala os pontos da mulher. Então, fica aquela rosquinha que parece um donut, que fica bem em volta do umbigo. Nos flancos, então aqui nessa região de trás, né, dos flancos, tá? E no culote. Então, é onde as mulheres mais sofrem mesmo. Que aí, por mais que emagreça, tudo...
tem que Tem aquele recorrer, problema da flacidez, né? Não, e aí vai ter que recorrer à lipoaspiração, não tem muito que sair disso, não. E o resultado hoje realmente é... Muito bom, muito bom. A gente realmente olha isso de uma forma estética, em estudos e até visual mesmo. Sim. É um resultado muito bom. E aquilo que você falou hoje, a cirurgia plástica, ela diferentemente deixava no passado cicatrizes, marcas, né? Isso é uma coisa legal que você colocou. Por quê? Cicatriz sempre vai ficar, né? Porque a gente está abrindo um tecido, vai colocar ou tirar, cicatriz vai ter. Porém, hoje são utilizados fios que a absorção dele é lenta, gradual e que formam uma cicatriz melhor. Porém, a cicatriz depende Esses muito fios do são organismo. aqueles que esticam? Sim, não, os fios de sutura mesmo, do corte, tá. E isso daí dá um aspecto da cicatriz melhor. Porém, defeitos de cicatrização, como queloide, cicatriz hipertrófica, não depende da técnica médica, depende muito do que o paciente tem de cicatrização mesmo, no próprio organismo, entendeu? Então, às vezes o médico faz aquela cirurgia maravilhosa, técnica ótima, porém o paciente evolui com queloide, uma cicatriz hipertrófica, principalmente negros e orientais. Isso não é da técnica médica, e sim do problema do paciente, que é uma má cicatrização. Da constituição? Sim. Da própria pele, Genética mesmo, tá? A gente tem diversos pacientes, principalmente negros e orientais, que têm problemas de cicatrização, sim. Queloides e cicatrizes hipertróficas. Isso é até comum. Se você pegar... Será que lá pelo Oriente não usa muito cirurgia plástica? Não, olha, muito pelo contrário. Hoje na China, eu acho que na Veja de algum tempinho atrás, está falando do boom da cirurgia plástica na China, que... Nossa, estão fazendo... No Japão, por exemplo? Demais. No Japão tem, mas é uma coisa mais da parte de face, que eles fazem bastante. Parte corporal, menos. Na China, muito de tudo, tá? Uhum. Hoje o boom é a cirurgia plástica, é a China mesmo. E no Oriente, que nem... Tá indo muito médico brasileiro para fora para operar pacientes, né? Puxa vida. Porque nós somos referência, né? Hoje, quando pensa em cirurgia plástica, em algum congresso, coisas assim grandes, o Brasil mundiais, realmente é ponta. Hoje, referência é Brasil. Que maravilha. Nós somos Será referência. porque o corpo da mulher brasileira, do brasileiro, ele desperta a atenção de uma forma de um trabalho técnico, estético no Não é só profissional? isso. Vivemos um país tropical, né? Uhum. Um país que as Você mulheres... visualiza, né? Sim, o o corpo. homem, a mulher, do modo geral, anda na praia de biquíni, de sunga e está mostrando o corpo. Por isso que em cidades litorâneas, o culto ao corpo é absurdo, é algo absurdo, entendeu? Uma pergunta caseira, né? Pós-operatório. Dói? Dói, sempre dói. É cirurgia, é uma agressão, né? Então, eu coloco, o paciente pergunta, mas vai doer? Vai doer sim. Lógico que vai doer, é uma cirurgia. Então, quando a gente coloca isso, dói? Dói. A dor é subjetiva, a primeira coisa. O que eu sinto de dor não é a mesma coisa que você sente. Porém, todos os pacientes vão ter dor pós-operatória. Mesmo dando remédio, dói. Não tem jeito. E é aquilo que você falou, cada ser é um ser, é um universo, né? Nós nos deparamos com pessoas que falam, eu faria tudo de novo e faço. Tem outros que nunca mais eu faço. Olha, mas se sente satisfeito. Assim, na cirurgia plástica, a grande maioria fala isso num primeiro momento, não vou mais fazer, mas depois sempre volta para fazer alguma outra coisa, viu? Sempre volta. Minha mulher me amou tanto, tá me adorando. Sim. Meu marido, eu tô amando, meu marido tá me amando tanto, né? Isso é importante. Autoestima, né? Alexandre, nós estamos caminhando para o final. Eu queria, dentro desses 5 minutos, as suas considerações. É uma pergunta indelicada, mas você pode responder se você achar. Hoje o custo em média dessa cirurgia plástica, fica à vontade, e as suas considerações finais. A gente não... Esse negócio de custo é variável, existem profissionais que cobram X, 2X, 3X, 4X. Sim. Isso vai depender de onde ele está operando, de que produto que ele está utilizando e quem é o profissional. Então, preço é algo que eu não gosto de colocar, por quê? Precisa de uma avaliação, não é genérico, entendeu? Então, isso eu acho que tem que avaliar, tem que procurar um profissional, isso que é o mais importante. Conselho não procurar de medicina, exatamente, de e não procurar aquele profissional pelo preço. Fulana fez, cobra metade. Não, procura o profissional pelo profissional. Quem é esse profissional? Isso é o mais importante. Site,
entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.cirurgiaplástica.org.br. Lá você vai ter todos os médicos que fazem parte desse quadro. Todos os médicos são sérios. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Tá? Perfeito. Suas considerações? Puxa, eu estou aqui muito feliz porque, primeiro que é um programa que está faltando, né? Isso daqui é um programa informativo, tá? É um programa sério. Tá? A gente está aqui para dar informação para o paciente, principalmente de cirurgia plástica, que é muito carente disso. Porque hoje os programas sensacionalistas tomam conta da televisão. Então, é fulana que operou e colocou pelo umbigo, e é tudo mágica. Ninguém tem cicatriz, ninguém tem dor, todo mundo está bem. E não é assim, tá? Cirurgia plástica é cirurgia, tá? Então, isso que você está fazendo, Cristiano, falta. Tá em falta. Perfeito. Tá? Então, você está de parabéns. Programa excelente, senhor. Doutor Alexandre, eu que agradeço a sua presença. Eu sempre digo, eu quero trazer ao meu telespectador coisas interessantes. Sim. E realmente hoje você deu essa grande contribuição. E eu quero te convidar de antemão em outras oportunidades para você estar aqui comigo. Eu me sinto honrado de verdade mesmo, tá? Eu que agradeço você. O telespectador que tiver dúvidas pode entrar no meu Facebook, pedir um e-mail aí. Faz a pergunta que eu respondo, não tem problema nenhum, tá bom? E eu quero te agradecer por você ter estado comigo. Não se esqueça da minha reprise aos domingos às 19 horas. Eu conversei aqui com o doutor Alexandre Cataoca, cirurgião plástico. Ele deu todas as informações aqui a respeito da cirurgia plástica no Brasil. Mas eu quero te deixar uma mensagem muito importante a respeito dessa questão humana e valorização pessoal. No templo de Delfos, na Grécia Antiga, estava escrito: conheça-se a ti mesmo. O importante é você conhecer a você mesmo para que você possa se autovalorizar, mas acima de tudo, se ame em primeiro lugar, porque você se amando, você vai amar o seu próximo e com certeza terá uma direção para fazer uma melhor cirurgia plástica e fazer a todos felizes. Um grande abraço e até o próximo programa.